Amém? Quarta-feira especial. Vamos falar agora das primícias. Peço desculpas. Das primícias da casa do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia ou acompanhar no nosso telão. Segunda Coríntios 9, 7. Que diz assim a palavra de Deus. Leiamos atentamente essa palavra. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, mas não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Cada um contribua com a sua necessidade, com o que tiver proposto no seu coração, mas com alegria, não por barganha, não por necessidade de pedir algo em troca, não por fazer com Deus um jogo, né? Nós não jogamos como cristãos, mas muitos cristãos acabam indiretamente fazendo isso. Deus, se eu te der isso, o Senhor com certeza vai me dar, porque é a tua palavra de Deus. Então, aí Deus tem o tempo certo para nos dar e nos entregar, e a gente reclama, Deus, por que eu estou no final da fila e ainda não recebi? Meu irmão, Deus honra ao que dá com alegria. Fala assim, Senhor, eu sou tão abençoado, eu sou um homem abençoado em todas as áreas da minha vida, que eu honro a Ti com a minha oferta, com alegria, eu Te adoro, eu Te louvo no momento de oferta, eu não quero, se eu receber, amém, se eu não receber, amém, mas o importante é que eu estou sendo fiel a Ti, porque o Senhor é um Deus fiel. Glória a Deus. Então cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Tem muitas vezes que nós colocamos no nosso coração desejos, né? Vontades pessoais, são propósitos pessoais. Olha, eu quero fazer isso, mas que seja com muita alegria, que seja assim, Senhor, a Tua vontade é soberana na minha vida. Nesse momento de obediência, eu quero Te louvar, quero Te adorar, eu quero exaltar o Teu nome através da minha oferta, através da minha fidelidade, que é os meus dízimos, na Tua casa. E certamente, aquele que dá com alegria, certamente Deus não o rejeitará, Deus o colocará por cabeça, Deus o colocará em patamares altos, Deus o colocará em lugares extremamente de destaque, porque Deus é Deus que não falha. Convido você agora a separar uma oferta especial para Deus, para a tua casa, e também a sua fidelidade com Deus, convidar os nossos bispos e os nossos pastores também para estarem aqui. Vamos cantar? Pastora Sueli, venha. Pastora Nídia, cadê o pessoal? Todos? Vamos louvar? Vamos louvar? Amém. O meu dia. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança, uma palavra que transforme pessoas e situações. Você está assistindo a transmissão ao vivo da Igreja Cristo Vive em Portugal, Missão Apostólica da Graça de Deus. Em instantes, estaremos de volta com uma palavra reveladora da graça de Jesus para a sua vida. Não sai daí, já já a gente volta.
estaremos de volta neste culto abençoado. Graças e paz. O que me prometeu, vou me fortalecer, dando glórias a Deus. Estou plenamente convicto. Essa é a nossa cidade refúgio aqui em Portugal. Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus em Portugal. Para se pertencer, venha estar conosco em nossos cultos. Domingo às 10 horas da manhã, culto de revelação da Graça de Deus. Segunda-feira às 19h30, encontro de oração, confissão e milagres. Quarta-feira às 19h30, culto apostólico. Quero convidar você também a participar ao vivo aqui em um de nossos cultos, na rua José Saramago 501, no Centro Comercial Torre Bela, ao pé da estação do metrô na Pontinha. Você é o nosso convidado para participar desta transmissão ao vivo aqui na Igreja Cristo Vive em Portugal, na Missão Apostólica da... Amém e amém. E glórias a Deus. Ele é o Senhor. Declare. Sua verdade vai sempre reinar. Cante. Terra Declare. glorifica o teu santo Meu irmão, ele é exaltado nesta noite, cante. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para todo sempre, cante. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar. Bendito é o teu nome, Jesus. Às quartas com vida, nós temos sempre... Trago um visitante, um cantor para estar conosco, um levita, um adorador, um servo através da música que tem cantado junto conosco aqui nas quartas com vida. Hoje está conosco o pastor Sérgio Dias, que é cantor também, é de Vitória no Espírito Santo no Brasil, está aqui em Portugal há algum tempo. Ele vai se apresentar, falar da sua esposa, da sua família e tem um ministério lindo de adoração a Deus e nessa noite vai nos conduzir mais um pouquinho no louvor e na adoração no reino. Amém? Seja bem-vindo, pastor Sérgio. Vavá, muito obrigado também pelo carinho. Obrigado, pastor Serginho. Sinta-se em casa, a casa de Deus. Essa aqui é a cidade refúgio. Fique à vontade, querido. Graças e paz, queridos, amém. Prazer poder estar aqui com os irmãos essa noite. Meu nome é Sérgio, eu sou casado, tenho 28 anos. Minha esposa não pôde vir comigo hoje, mas é uma honra, a pedido do pastor Van Dijk. Nós estamos aqui. E o nosso desejo é que as nossas canções, que a nossa adoração essa noite possa tocar o coração daquele que merece toda a honra e toda a glória. E que por misericórdia e por graça, os olhos do Senhor nos vejam essa noite. Amém? Glória a Deus. Neste lugar
Declare: neste lugar tu és real. Neste lugar tu és real. Vou me entregar, totalmente. Eu tô aqui, abri os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare: tu és minha fonte, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais uma vez: tu és minha fonte, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita, minha herança é o teu humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare, igreja: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, aquilo que me custa, tu inclinarás tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, Minha colheita, minha herança. queria convidar você a fechar seus olhos por alguns minutos. Pai, nós oramos. Senhor
Deus, nós somos dependentes do Teu amor e da Tua graça. Somos gratos pela morte de cruz. Somos gratos, Senhor Deus, porque um dia o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia. E por misericórdia e graça decidiu enviar o Teu Filho Jesus. Deus, e se somos salvos hoje, Pai, Senhor Deus, não é porque somos cristãos. É porque nós reconhecemos que o Teu sangue tem poder para perdoar pecados. Que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Que a morte que era nossa o Senhor levou na cruz. E a Tua palavra diz lá em Isaías que o Senhor levou o meu sofrimento, que foi pelas Suas pisaduras que fomos sarados. E hoje há liberdade, liberdade no Espírito, para dizermos que somos Teus filhos. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. E o universo chora. O universo chora. O sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado
aplaude o nome do Senhor. Jesus. Glórias a Deus. Muito obrigado, pastor Serginho Dias, pela disponibilidade de estar servindo no reino, sair do trabalho e estar aqui conosco, tributando a Deus louvor e glória e honra, os atributos para Deus. Obrigado pelos músicos, Flavinho, querido amigo também, pastor Aníbal. Vocês são abençoados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Entramos no momento mais importante do nosso culto racional a Deus, que é a palavra. E nessa noite, se prepare, vavá. Se prepare, amados, porque ao tempo que nós estávamos tendo com Deus nessa palavra, Deus falou muito forte no meu coração. E é algo certo que primeiro a palavra ela passa por quem vai falar, pelo pregador. Deus falou muito forte ao meu coração, e eu tenho certeza que vai continuar falando aos nossos corações na noite deste dia. Amém? O tema da nossa mensagem dessa noite de quartas-feiras convida é: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E o nosso texto base é Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Que é. Glórias a Deus. Pastor Aníbal, Romanos 12, 2. Diz assim para a gente ganhar tempo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos falar com Deus, querido Deus, soberano, Rei, Pai, dono de tudo, Criador dos céus e da terra e das nossas vidas, quem nos escolhestes. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque essa noite o Teu nome é o nome mais exaltado, é o nome mais falado, é o nome mais glorificado, é o nome mais dedicado, todo o nosso empenho a levar a Ti toda a glória e toda a adoração. Nós queremos nesta palavra que o Senhor fale fortemente conosco, ó Deus, e que Tu possas tratar áreas da nossa vida que nós precisamos, porque Tu és o Deus que nos ama incondicionalmente e tem um caminho perfeito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém, queridos? Amados, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No decorrer desta mensagem, nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Na Bíblia, conta relatos de vários milagres de Jesus. Jesus operou vários milagres e a multidão conta as histórias que a multidão seguia a Jesus. O relato é que Jesus curava e as pessoas, olha, Jesus está curando, Jesus hoje fez um paralítico andar, e as pessoas, falavam para o outro, olha, você precisa estar com Jesus, porque Jesus está curando, Ele é demais, olha, Ele faz coisas, a gente até cria asas na imaginação e pensa como essas pessoas da época de Jesus falavam e comentavam e diziam: rapaz, eu andei com Jesus hoje e você precisa saber,
Jesus é o cara. Ele estava ali, um camarada ali andando, um coxo, o outro era cego, ele passou a ver, o outro não tinha, um era paralítico, o outro era cheio de lepra, foi curado, foi limpo, o outro estava morto, e as pessoas, eu preciso estar com esse homem. Andar com Jesus era algo sobrenatural. E as pessoas queriam andar com Jesus, e é evidentemente que entendido isso, natural andar com Jesus, as pessoas queriam estar porque recebiam benfeitorias, porque a pessoa estava doente, Jesus ao tocar ela estava curada, e as pessoas espalhavam, olha, você precisa ir atrás de Jesus, e as pessoas falavam, Jesus é aquele que cura, que liberta, é aquele que muda toda a situação, mas eles esqueciam que Jesus não veio à terra para curar, Jesus não veio à terra para libertar, Jesus não veio apenas para isso. Sim, os atributos de Deus, tudo que Ele faz, Ele muda. Jesus cura, liberta. Jesus faz cego ver, faz paralítico andar. Mas Jesus veio para fazer o maior milagre da humanidade. Trazer vida, salvação. Um pacto de uma nova aliança. Um véu rasgado de cima a baixo. Onde existia uma lei que há mais de 2.000 anos e meio atrás, das leis de Moisés, quando existiam falhas, erros grotescos, e precisou-se vir Jesus para que pudesse refazer uma nova aliança, para que pudéssemos sim ter vida. E é de se dizer que quem tem Jesus tem vida, e vida em abundância em todas as áreas. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que entendem, que amam, que aceitaram a Jesus, que Jesus os escolheu, que acreditaram, receberam esse convite, aceitaram servi-lo. Todas as coisas cooperam para o bem. Na introdução dessa palavra, isso é somente a introdução do que nós vamos falar nessa noite. Receber a nova aliança através da morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz em Lucas 22, 20, vamos ler, que semelhantemente depois da ceia tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. O pacto da nova aliança com Cristo, uma aliança incorruptível, imutável, sem manchas, uma aliança perfeita. Jesus, o sumo sacerdote, que morreu e ressuscitou e venceu. Eu ouvi esses dias do nosso apóstolo e da nossa bispa, uma palavra, uma frase que está marcada, eu até botei no meu story de WhatsApp, botei no meu story de Instagram, o valente foi vencido pelo mais valente. Amém? Jesus foi o sacrifício final, perfeito a Deus, e que fez a restauração de uma aliança incorruptível, porque segundo a palavra de Deus, a nova aliança significa que podemos ir diretamente a Deus através de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 7, 22, de tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. Amados, as pessoas seguiam Jesus pelas benfeitorias. Jesus veio numa missão de salvação, mas as pessoas queriam Jesus porque elas tinham necessidade de ter algo, e crescia-se a multidão, e hoje não é diferente, as pessoas querem ter Jesus por benefícios pessoais. É muito fácil você detectar isso nas igrejas, aquelas pessoas que querem ter algo, elas se apegam a Jesus, na hora do desespero, Jesus me salva, me acode, me socorre, mas a coisa se resolve, a pessoa se esfria e sai da igreja. Falta-se aquele comprometimento, falta-se aquele compromisso com a verdade da palavra. Hebreus 7, 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Depois da lei veio a graça de Cristo, uma nova aliança, uma aliança incorruptível, uma aliança perfeita,
O véu se rasgou de cima e embaixo. Isso é simplesmente fantástico. Consertei. Tem um tique, acho que é do jeito, né? Eu não sei, dos meus... meu pai também tem isso. A gente, quando eu estou falando, às vezes eu faço assim é coisa de roceiro, bispo. Mas a gente está aqui para aprender sempre. Eu louvo a Deus por esse tempo que eu tenho passado aqui na Igreja Cristo Vive. A gente tem aprendido muito, sabe? A sabedoria da nossa liderança, dos bispos dessa igreja. Eu digo, o apóstolo Miguel Ângelo é um homem sábio. A bispa Rosana também, por ter escolhido pessoas tão especiais para nos liderar. E a gente louva a Deus por isso, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Então cabe a gente, amém, obrigado, eu preciso realmente aprender, eu preciso ouvir isso, eu preciso desse puxão de orelha. Isso é interno, gente. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8, de 1 a 4, vamos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque a lei do Espírito da vida, Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. No 3 diz assim, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. No 4 diz, porque a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a nossa história, a nossa vida, daqueles que não buscam Jesus pelos milagres, mas daqueles que buscam a Jesus, aqueles que entendem, servem a Jesus. Vamos mudar a palavra de buscar, aqueles que servem a Jesus com inteligência, dizendo, o Senhor me salvou, e eu sei em quem tenho crido que Ele é fiel para fazer tudo na minha vida. Isso é só apenas introdução do que a gente quer falar nessa noite, amados. Muitos nos dias de Jesus e nos dias de hoje procuram um Jesus que pode trazer benefícios pessoais, que pode trazer a cura, o milagre. Jesus pode sim fazer isso. As pessoas querem milagres de Deus, mas não o Jesus de milagres. As pessoas até querem experimentar milagres de Deus, mas não conhecer o Deus de milagres. Glórias a Deus. E na nossa mensagem dessa noite, nós vamos falar a história de um homem que perdeu tudo. De um homem que a vida teve para ele uma triste passagem. Mateus 8, de 1 a 4, leamos atentamente essa passagem que Jesus nos ensina na palavra de Deus e que vamos aprender alguns pontos nessa noite. E eu vou tentar acelerar bem, porque ainda vamos louvar com o Serginho, com muita alegria. Deus está nesse lugar. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. No 3 diz, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. No 4 diz, apenas a parte A do versículo, diz assim, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apenas até aí. Apenas até aí. Amados, Jesus, quando estava terminando o Sermão do Monte, embaixo do Sermão do Monte existia um vilarejo, onde existia um leprosário, leprosos, pessoas tiradas da sociedade. E vamos falar um pouco desse homem, desse leproso, desse jovem, cheio de sonhos. Esse homem, certo dia, recebe um diagnóstico de um médico, que diz, olha, você vai morrer, cara. Você tem lepra. Já era.
Você tem rapidamente que ir na sua casa, não pode falar mais para ninguém. Você tem que gritar, porque na época, nessa tradição da época, ele deveria gritar leproso, leproso, para que desse tempo das pessoas que estivessem próximo dele fugirem, para não contrair aquela lepra. E ele tinha que ir em casa rapidamente, buscar tudo que é dele e ir para um lugar isolado. Um leprosário. E assim ele fez. E a pessoa era condenada, acabou, ela ali ia esperar a morte. Ia para um lugar onde existiriam várias pessoas nesse leprosário que também estariam esperando o fim, contando os dias até vir a morte, porque não tinha cura, a lepra era uma doença terrível. E aquele homem prontamente vai para o leprosário. Imagina a vida deste homem, que poderia ser alguém bem-sucedido, um vendedor, um servo, um lutador, não sei, alguma atividade esportiva. Ele poderia ser soldado, mas a história conta que esse homem foi detectado lepra e ele imediatamente foi deposto. Ele tinha que passar uma das maiores humilhações da época, gritar: eu estou leproso, 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 até chegar no leprosário que as pessoas não podiam ter contato com ele. E Jesus, falando uma das maiores orações no Sermão do Monte, atrás dele tinha um velho caminho, um caminho que descia, que dava diretamente a esse local, a esse leprosário, e o caminho, por não passar mais ninguém, porque quem ia visitar um leprosário era proibido, ninguém poderia mais ir lá. Então um caminho praticamente desfeito, um caminho, não sei se alguém já foi em alguma mata, algum lugar onde tem mata virgem, onde tem matos, eu não sei como diz aqui, bispos, é mata mesmo, né? É mata, né? E tem pessoas que fazem trilhas, eu já fiz trilhas lá no Brasil, eu acho mó barato, você põe mochila, leva água, leva primeiros socorros, aí você já vai, tem um caminho certo que as pessoas andam e você já vai por aqui, ó, por aqui passou alguém. Mas quando muito tempo não passa ninguém, aquele caminho se perde. Mas quem está acostumado a andar em matas, mesmo que seja altura, o mato, a pessoa sabe, aqui já existe um caminho. Aqui já existe um caminho. Jesus estava falando com a multidão, e essa multidão procurava Jesus pelas benfeitorias que ele poderia fazer, pelos milagres que ele fazia. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus era o remédio para qualquer tipo de doença, enfermidade. Jesus era e ainda é. Mas algo chamou a atenção de Jesus. É isso que eu quero falar nessa noite. Aquele homem, no lugar praticamente isolado, sociável, um lugar sem sociabilidade, eu não sei se é assim que diz aqui, mas alguém que estava deposto da sociedade, alguém que estava no lugar escondido de todos, não podia mais, proibido de exercer vida, de viver. Ele era um vivo morto, em contagem regressiva para morrer, um vivo morto. Essa era a verdade. Jesus, conjecturando nessa noite, com minhas palavras, as minhas palavras, Jesus está aqui e de repente tem um leprosário lá embaixo. Jesus ensinando e tem um leprosário lá embaixo. Jesus falando e tem um leprosário lá embaixo. Até que Jesus, quando desce do monte, era natural ele descer pelo caminho que todos estavam descendo. Mas Jesus desce ao contrário. Alguns relatos dizem na história que Jesus pegou um caminho antigo e ele desceu e esse caminho dava direto no leprosário. Horas, quem em sã consciência naquela época poderia entrar por um caminho antigo que dava diretamente de frente para um leprosário? Jesus. E eu quero agora acreditar que durante essa mensagem, vamos usar um pouquinho o nosso pensamento, a minha imaginação, eu, pastor Van Dijk falando, eu quero crer que assim, os discípulos olham para a cara do outro e dizem: Jesus, what happened? Tipo, o que está acontecendo? What's happened? Mano, o caminho é aqui, mas ali, onde vai dar esse caminho? Um mato não deixaria. Onde vai dar esse caminho, esse velho caminho? Ih, rapaz, é um velho caminho que vai dar num leprosário. Rapaz, e ali tinha alguém adorando a Jesus, distante, de longe, e quando a gente adora, mesmo no secreto, mesmo quando tudo é contra nós, quando a gente abre o nosso coração com sinceridade, e a gente louva, exalta a grandeza de Jesus, sem ninguém olhando, sem ninguém por perto, chama assim a atenção de Deus, e Deus fala: tem um escolhido me adorando, e eu quero ir contra esse adorador, eu quero ir de frente com esse adorador. Esse homem estava prostrado, adorando a Deus, adorando a Jesus, enquanto todos estavam ali esperando um milagre,
aquele homem não estava se importando. Porque como é que ele ia imaginar que Jesus iria visitar aquele vilarejo de leprosos, aquele hospital de mortos vivos? Triste, né? A realidade daquele homem. Só que a história conta que Jesus pega um velho caminho, e diga-se de passagem, tudo que Deus faz, a Bíblia diz que Deus fará caminhos onde não existem. Deus é o Deus que faz caminhos, e caminhos perfeitos de vitória. Aquele homem recebeu um diagnóstico e imediatamente tinha que abandonar tudo e pegar as suas coisas e ir para um leprosário. Jesus cura este homem pela lepra, uma das doenças mais temidas do Antigo Oriente, pois fazia com que o enfermo ficasse isolado do restante da população. Era terrível a solidão que essas pessoas enfrentavam. A morte vinha com rapidez, de forma que os leprosos passavam por um gigantesco sofrimento, tanto físico quanto psicológico, pela dor do isolamento social. Se tivesse familiar, nunca mais haveria face a face, nem esposa, nem filhos, nem amigos, enfim. A história desse homem era uma história triste. A história de um homem que tinha lepra, que estava nesse leprosário, era uma história triste. Imagina, você, pastor Serginho, nunca mais vê a sua esposa, nunca mais. Você está condenado a nunca mais ver os teus amigos. Imagina, pensa comigo. Jesus sentiu aquela dor e falou, olha, meu irmão, eu tenho um plano perfeito para a tua vida, isso vai acabar hoje. A história, seguindo a palavra, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, Deus tem um caminho perfeito de vitória para as nossas vidas, para aqueles que Ele escolheu segundo o seu propósito. Jesus, ao terminar, desce pelo caminho antigo, lembre, Ele desceu pelo caminho antigo, que dava de frente, peço desculpas, por aquele leprosário, e com isso, aquele homem estava prostrado, adorando. Agora tem pontos importantes nessa passagem que nós queríamos destacar, e o primeiro ponto que eu destaco logo é que aquele homem, ele não se identificou como leproso quando ele fala com Jesus. Aquele homem, ele não grita, ei, porque era regra passível de morte, se ele leproso não dissesse, eu sou leproso, Jesus, eu quero ser, Jesus, se tu quiseres pode me curar, mas ele tinha que falar que era leproso pela lei judaica da época, e ele não falou. E isso demonstra que ele conhecia Jesus hipoteticamente, mas não conhecia. E ele temia que Jesus pudesse perguntar para ele, do que você quer ser curado, meu irmão? Eu quero ser curado da lepra. Ah, é lepra, é? Já era. Aquele homem, Jesus fala assim, do que você quer ser curado? Pois eu quero. Senhor, se tu quiseres eu posso ser curado. Eu quero, agora. E a Bíblia diz que prontamente Jesus caminha até aquele homem. E isso é importantíssimo você entender que Deus faz caminhos perfeitos. E às vezes nós estamos tão perdidos na nossa vida, tão desesperados, tão arruinados com problemas, chateados, decepcionados, frustrados, tristes, amargurados, e Jesus está caminhando na tua direção. Você só tem que adorar Ele. Senhor, minha vida pertence a Ti, Tu me escolheste, Tu és o meu tudo. Se Tu quiser, Tu pode resolver. Se Tu não resolver também, eu te adoro assim mesmo. Essa foi o diálogo entre aquele homem e Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que primeiro tocou naquele homem. E o segundo ponto que eu quero falar sobre esse encontro com ele é que aquele homem foi curado emocionalmente. Jesus curou as emoções daquele homem. Jesus curou o emocional daquele homem. Um homem que estava há anos vivendo no leprosário. Imagina qual foi a última vez que alguém tocou nele. Alguém teve um contato, e Jesus primeiro, antes de realizar a cura, Jesus foi lá e tocou, ou seja, Jesus primeiro disse, meu irmão, você já vai ser curado, eu já toquei em você, porque uma coisa é certa, ele não pegou lepra, mas o cara que estava leproso ficou curado, porque quando a gente é tocado por Jesus, as nossas transgressões não são nada perto do perfeito Jesus que é, da perfeita aliança que foi feita, do Deus que nós servimos, que é imutável de caráter, um Deus real, verdadeiro e infinito em poder. Aquele homem, Jesus toca nele. E aquele homem é curado emocionalmente. Jesus
é fantástico. Primeiro ele cura emocionalmente aquele homem, ele arruma a casa. Meu irmão, eu acredito que Jesus poderia ter dado um abraço. Jesus era muito amor. O apóstolo Paulo fala isso, que o amor é maior que tudo. Se não tiver amor, se a gente não tiver amor pelas pessoas, o amor vence tudo. O amor está acima de tudo. O amor é maior que tudo. Deus é amor, Jesus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o seu próprio filho. Deus é amor, Jesus é amor. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele amou aquele homem primeiro. Ele tratou o emocional daquele homem que não era tocado há anos, há dias, há meses. E Jesus o tocou. Jesus não veio apenas para fazer milagres. É muito mais do que isso. Ele veio para salvar os seus escolhidos. Os seus escolhidos através do novo pacto, da nova aliança. Jesus foi e é o acesso a Deus através do seu perfeito sacrifício. O véu se rasgou, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fazem novas, todas as coisas. Jesus não se importa mais com o teu passado. Tudo se fez novo. E tem um segredo nessa história, que já a gente vai falar sobre essa história do leproso, que Jesus não quer saber do teu passado mais, porque Ele faz tudo novo. Mateus 8:1 diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Quando Jesus desce, olha queridos, é para resolver. Jesus desce de um lugar alto, ou seja, ele caminhou em direção onde estava o leprosário, o lugar dos leprosos. Jesus vai aonde ninguém vai. Repita assim comigo: Jesus, com mais fé, Jesus vai onde ninguém. Eu acho que tem até no Data Show, Isabelle? Ah, tá aqui? Ah, não. Jesus vai, pastor Aníbal, aonde ninguém vai. Quantas pessoas não iam lá? Jesus vai aonde ninguém vai. Jesus é aquele que vai onde ninguém vai. As pessoas não iam mais visitar aquele homem, as pessoas não iam mais visitar aquele leproso, aquele leprosário, mas Jesus vai aonde ninguém vai, e quando Ele vai, Ele resolve. E descendo ele do monte, seguia a grande multidão. E as pessoas perguntavam: meu Deus, Jesus vai descer ali. E tinha alguém adorando a Jesus. Quando Jesus desce, realmente é para resolver. O segundo ponto é que Jesus fez o que ninguém fez. Jesus fez o que ninguém fez. 1, 2, 3 comigo. Jesus fez o que ninguém fez. Jesus fez o que ninguém fez. Ora, Hebreus 8:6 diz assim: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que os dos sacerdotes, assim também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. O 7 diz assim: ora, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. O 8 diz: e, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jesus foi quem fez o pacto da nova aliança, quebrou o véu, rasgou o véu de cima a baixo. Jesus é a nossa esperança, Jesus nos salvou. Graças a Deus, ninguém dessa igreja vai se perder. Nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Amados, aquele homem, quando recebeu o diagnóstico de lepra, de doença, era, na época, eles diziam assim: olha, pega tudo que é seu, rápido, grite, leproso, leproso, e vá para o leprosário, pegue tudo que é seu,
tudo que você puder. E aquele homem fez assim, pegou tudo que era dele e foi morar no leprosário o resto da vida esperando a morte. Só que, quando Jesus o tocou, aquele homem ficou limpo. Aquele homem ficou curado. Quando Jesus o tocou, aquele homem ficou curado. Mas as pessoas esquecem que Jesus não veio só para curar. Quantos milagres de Jesus fizeram, mas as pessoas, o ser humano é assim. Nós, seres humanos, nós temos esse enorme defeito. Nós conseguimos ver as coisas mais exageradas. Eu estava lendo um livro outro dia, logo que eu cheguei aqui em Portugal, eu trouxe alguns livros meus de escritores americanos, e um pastor americano, ele conseguiu fazer best-seller no livro dele. E nós que lemos, temos o hábito da leitura, nós sabemos, o best-seller é um livro que vendeu muito. Um brasileiro, morando na América, nos Estados Unidos, fez um livro sobre família, e aquele livro se tornou best-seller, campeão de vendas. E aquele homem foi tão reconhecido, foi em programas de TV, aquele pastor deu entrevista em rádios, aquele pastor, os tabloides americanos, o New York Times deu destaque para aquele livro daquele homem. Aquele homem bateu todos os recordes naquele ano de venda. Deus honrou grandiosamente aquele homem, só Deus sabe o que ele passou para chegar até aquele momento. Deus é um Deus que honra vocês, gente, Deus que nos honra. Deus honra mesmo, todo mundo. Deus vai te honrar, meu irmão. Creia nisso, não desanima não, Deus é fiel. Oh. Só que aquele homem foi no jogo de futebol, o pastor Aníbal, nós somos Sporting, junto com o bispo Rui, pronto, revelei. Tinha que falar. Há também os benfiquenses, quem é do Porto, né? Igual a Cris. Mas quando a gente vai em jogos de futebol, principalmente na América, aparece no telão as pessoas mais importantes que estão ali naquele local. Na NBA, um dos esportes mais respeitados dos Estados Unidos, aquele homem foi no jogo da NBA, e naquele jogo, quando se teve o intervalo do jogo, apareceu no telão, adivinha quem? Imagina quem? Aquele pastor e a sua esposa, e todo mundo levantou e aplaudiu. Gente, 50 mil pessoas aplaudiram aquele casal de pé, honrando aquele livro, aquele homem só chorava. E todo mundo beija, beija, e quando aparece no telão tem que dar uma bitoquinha, né? E eles deram uma bitoquinha lá no telão, um beijo, não, assim. E todo feliz, eles alegres, comendo o lanche deles, sem fazer jabá, lance batata frita, hambúrguer, refrigerante. Não vou fazer jabá aqui de fast food. Mas na verdade, o grande interessante é que eles saíram dali radiantes. Entraram naquele carro deles, aquela fila indiana, e todo mundo acenava e buzinava. Bip, bip. Ô, pastor, seu livro, olha, é top, hein? Aí, pastor, o seu livro é muito bom, cara, olha, experiência 1000. E ele todo feliz, né, radiante. Rapaz, o cara só faltou bater no teto do automóvel dele, devia estar cheio de buraco, que ele toda hora estava flutuando assim, porque estava elogiando ele. É um perigo elogiar alguém. Eu sou um homem que aprendi desde cedo a nunca receber elogios. Todo elogio que me fazem, na mesma hora em pensamento, Senhor, glória ao teu nome é exaltado, glória a Deus, porque a glória de Deus não divide com ninguém. E aquele homem estava, olha que felicidade, mas ali era uma ação de honra. Aquele homem estava sendo honrado. E todos estavam buzinando, até que naquela fila indiana, aqueles carros saindo no estacionamento no final do jogo, todo mundo cumprimentando, buzinando, parabéns pelo livro, você é um best-seller, comprei para todos os meus amigos, fiz igual estou fazendo aqui na Cristo Vive, o kit de Natal, estou comprando para dar presente para todos os meus familiares, desse jeito. Só que alguém veio na contramão daqueles carros indianos, parou o carro na frente dele, o fechou, o cortou, saiu do carro desesperado e disse: você é um mentiroso, você é um charlatão, você é um covarde, o seu livro não vale nada, o seu livro arruinou a minha vida, você escreveu o pior de todos, você não serve para isso, você acabou com a minha família, você tinha que morrer, eu odeio você. E aquele pastor ficou em choque, parou. E não sabia se fazer, a esposa dele, ele ficou branco, pálido. As pessoas ao redor olharam, o que está acontecendo? E aquele homem pegou, ele não tem nem condição de dirigir. O cara só faltou agredir a ele e continuou falando: você é uma mentira, você não serve, você é um enganador, você não serve para isso, eu vou processar você, que você morra, que a tua família morra. E aquele homem ficou: meu Deus,
Onde eu errei? Até que a esposa pegou o carro e ele não tinha mais condição de dirigir, abaladíssimo. Entrou em casa, ficou uma semana. Não queria comer, não queria tomar café, não queria relacionar com ninguém. Começou a desfazer agendas, tinha que ir em algum lugar. Ele falou, não, hoje eu não vou não. Começou a entrar num quadro, até uma porta de entrada de depressão. Até que ele teve um teste a teste com Deus, orando a Deus. Deus falou com ele assim, 50 mil pessoas foram capazes de reconhecer o teu potencial, aquilo que eu te outorguei para fazer. 50 mil pessoas foram capazes de te valorizar, bastou uma para dizer que você não é nada e você está assim. Quantas vezes nós somos assim? Basta uma palavra para dizer, apontar um defeito da gente e a gente desmorona. Meu irmão, você é mais que vencedor. Jesus foi feito como sumo sacerdote. O pacto da nova aliança foi feito. O véu se rasgou. Você é herdeiro com Cristo em todas as coisas. Por que temer palavras contrárias, atitudes contrárias? Aquele homem se deixou levar por uma única pessoa, arruinando todas as 50 mil pessoas e mais que valorizavam ele. Não deixe que a voz contrária te tire do caminho perfeito que Deus tem para a tua vida. O caminho de Deus é perfeito. Olhe para o alvo, olhe para Cristo. Finalizando essa mensagem, aquele homem, tudo que ele tinha pego quando foi diagnosticado com lepra, ele levou. Pensa comigo. Tudo que ele levou, botou aqui, tudo que eu tenho. Jesus o curou, Jesus vira para ele e fala assim, meu irmão, olha aí. Jesus, eu estou curado, olha. Você vai somente ao sacerdote. Não fale para ninguém. Jesus é sábio. Jesus nos demonstra muita sabedoria. Da mesma forma que aquele homem não se expôs, Jesus também não o expôs. Aquele homem não se expôs dizendo, Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. Ele podia gritar, eu quero ser limpo da lepra, mas ele não falou, porque seria um caos naquele momento. E Jesus também prontamente, quando o curou, disse, olha, conta para ninguém não. Vá lá para o sacerdote, sabe, apresenta uma oferta, faz tudo que tem, pronto, acabou. Não, faça isso. Vai lá, fala para ninguém. Não volte no leprosário. O que a gente aprende com isso para finalizar a nossa mensagem? Tudo que aquele homem tinha tocado estava com lepra. Tudo que aquele homem tinha levado para o leprosário estava com lepra. Tudo que aquele homem tinha estava condenado. Aquele homem perdeu tudo, mas ganhou tudo, que é a salvação eterna. Aquele homem saiu daquela situação curado, salvo, mas não podia sequer voltar para o leprosário. Tem muita gente que faz aliança com o passado. É curada, recebe a salvação, mas ainda tem no coração o leprosário, as coisas que estão lá atrás. Meu irmão, vida de cristão é posicionamento, é postura diante de Deus. Vida de cristão é entender, Jesus fez o sumo sacerdote, fez o sacrifício final para a minha vida. As coisas do mundo não servem mais para mim. Tudo se fez novo na minha vida. Glória a Deus. Aquele homem poderia voltar lá e pegar, mas ele ia se contaminar. Amém. Ia se contaminar de novo. Mas eis que tudo se fez novo, todas as coisas se fizeram novas. Glória a Deus por essa mensagem, que vocês saiam daqui com a certeza de